Uma matéria que foi divulgada na Folha de São Paulo está dando o que falar. Enfim, poderia os casos do 8 de janeiro, de julgamento do 8 de janeiro, casos absurdos, com julgamentos com penas altíssimas, ser derrubado por causa de um precedente do STJ? Pois é, alguns investigadores acreditam que sim e estão pressionando o STF para fazer a derrubada dessas decisões sobre o 8 de janeiro. O problema é que, se isso acontecer, ele alcança também condenações que pegaram o PCC, ou seja, vai liberar membros também do PCC. Vamos entender um pouco sobre esse caso? Isso e muitas outras pautas. Nós vamos falar das Farc no Brasil e uma denúncia da UOL sobre o aumento do narcotráfico no Brasil. Bora entender um pouquinho sobre isso? Então vem comigo, é sempre um prazer ter você aqui. Mais uma vez, obrigado por estar me recebendo na sua casa, nessa terça-feira abençoada, na hora do almoço, né? Então, Deus te deu uma mesa farta, repleta de bênçãos, e o nosso intuito aqui é tentar explicar um pouco para vocês o contexto jurídico dessa matéria que foi divulgada na UOL, na Folha de São Paulo. Matéria da Folha de São Paulo. Investigadores pressionam o STF a derrubar decisão que pode anular os casos do 8 de janeiro e também do PCC. Vamos entender esse caso aqui. Um processo à espera de decisão está na mão do ministro Zanin, no Supremo Tribunal Federal, pode definir o rumo, segundo investigadores, de casos que vão de ações sobre o 8 de janeiro aos de facções criminosas, do primeiro comando da capital, PCC. A ação que está com o Zanin questiona a decisão da sexta turma do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que entendeu que a polícia não pode solicitar dados diretamente ao COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, sem autorização da Justiça. Como mostrou a folha da decisão do STJ, tem potencial, segundo investigadores, para anular investigações de crimes financeiros, lavagem de dinheiro e corrupção. Deixa eu explicar para vocês. O STJ é, em tese, a maior instância judiciária do Brasil. Por que a maior? A maior não é o STF. Espera aí. O STF ele tem como preceito constitucional julgar causas sobre a Constituição. Só isso. Então, por exemplo, o caso de 8 de janeiro é incompetente o STF? É, e mesmo assim ele está julgando. Mas casos criminais, revisão criminal, a gente chega até o STJ. No STF, são questões constitucionais. E o STJ ele já tinha dado um entendimento através da sexta turma, que é o seguinte. Nós temos a COAF, que é o controle de operações financeiras, né? A agência que faz o controle. Então, por exemplo, vamos dizer que você aí na sua casa, tá aí de boa. E aí você tem, sei lá, um salário médio de 10 mil por mês. De repente, num mês, você movimenta ali 3 milhões de reais. O COAF, o controle de operações financeiras, vai acender uma luz vermelha e falar: opa, o Sandro ganha 10 mil. O que ele está fazendo com esses 3 milhões na conta? E aí vai ser enviado informação para mim, para a Polícia Federal, ou seja, para os órgãos competentes investigar. O Sandro está fazendo alguma coisa errada? É isso que o COAF faz. Só que o COAF ele tem essas informações financeiras de todos os brasileiros, de todas as empresas, de todo CNPJ e CPF. E aí, a Polícia Federal ela começou a fazer solicitações desses dados diretamente ao COAF. E aí, por exemplo, olha, eu estou investigando o Sandro porque ele tem um canal do YouTube. Eu quero saber o que o Sandro está falando. Me manda as informações para me saber se ele está ganhando dinheiro de alguém para falar bem de fulano ou sei lá. E aí a COAF mandava e olhava minhas movimentações financeiras. Quem mandou dinheiro para mim, para quem eu mandei, tudo isso. Mas o STJ falou, opa. Nós temos o sigilo bancário e fiscal. E nem a Polícia Federal pode quebrar esse sigilo. Somente a Justiça pode fazer a quebra desse sigilo. Então, qualquer processo que se iniciou, que teve origem a partir de solicitação de dado direto ao COAF, é nulo de pleno direito. Esse processo é errado, anulável. E aí,
Se o STF mantém essa linha de raciocínio, os processos sobre os casos, até do próprio Mauro Cid, estão todos nulos, vão ser anulados, porque a prova é viciada. No direito, a gente tem um princípio que se chama princípio The Fruit of the Poisonous Tree, ou seja, o princípio dos frutos da árvore envenenada. Se eu tenho uma prova e essa prova é viciada, é nula, é ilegal, tudo que vem dela é ilegal. Então, se o COAF pediu um dado financeiro e esse dado financeiro foi suficiente para ter a condenação de alguém do 8 de janeiro, por exemplo, todos esses processos vão ser anulados. Entenderam? Então, se o STF mantém a condenação, a decisão do STJ, derruba tudo. Derruba ações do PCC, ações contra políticos corruptos, derruba um monte de ação. Mas derruba o 8 de janeiro também. Se o STF mantém todas essas ações. É isso que trata essa matéria da Folha de São Paulo. Deu para entender, né? É meio jurídico, mas tentei explicar da forma mais fácil para você entender. Bora falar sobre crime organizado. Tá comum a gente falar sobre isso ultimamente, né? Sobre crime organizado, narcotráfico. Matéria do UOL. Ex-membros das Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, estão na mira das autoridades colombianas, brasileiras e norte-americanas por suspeita de dominar uma das rotas do tráfico internacional na Amazônia e negociar cocaína com duas das principais facções criminosas do Brasil, Comando Vermelho e PCC. Pois é, na rota da Amazônia. Tá pegando fogo a Amazônia, né? Mas tá pegando fogo muito mais do que você possa imaginar. Tá pegando fogo o narcotráfico, o crime organizado, e o PCC tá muito mais forte, muito mais poderoso, e o Comando Vermelho muito mais forte, muito mais poderoso. Não sei, talvez mera coincidência, talvez não tenha nada a ver com o governo, com a política de combate às drogas, com a política de combate à criminalidade, ou talvez tenha. Né? O grande ponto é que neste ano de 2023 as Farc está criando, ou seja, está se criando cada vez mais uma rede de negociações de organizações criminosas, e o Brasil está crescendo aí, está se tornando um dos maiores do mundo aí nessa negociação de narcotráfico aí agora com as Farc. E lembrando que as Farc velha conhecida do governo brasileiro, inclusive do Lula, né? Matéria de 2009 para vocês. O Lula sugere às Farc, que é as Forças Revolucionárias Armadas da Colômbia, para criar um partido para poder chegar ao poder. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje, lá em 2009, que se as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia quiserem chegar ao poder, seria muito mais fácil que criassem um partido político para disputar as eleições. Se em um continente como o nosso, que um índio e um metalúrgico podem chegar à presidência, por que alguém das Farc, ou seja, um terrorista criminoso, disputando a eleição não pode? Esse é o Lula de sempre, gente. Esse é o Lula de sempre. Por que um terrorista não pode disputar, gente? Por que não só porque ele é das forças revolucionárias, dos terroristas da Farc, ele não pode? Que coisa, não? Vamos lá. Mais uma ação placebo aqui, tá? Desculpem aqui, mas eu vou te desanimar. O ministro da Educação foi convocado para prestar esclarecimento, né? O Paulo Bilinski pede convocação de ministro da Educação para explicar ideologia nas provas e venda de dados por empresa. Prova do Enem é uma vergonha. Coloquei o ministro da Educação para prestar esclarecimento. Ah, gente, vamos lá. Você vê o que acontece com o Flávio Dino. Você vê o que acontece com outros ministros do Lula. Não dão a mínima atenção para convocações, para essas ações do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, só para você ter noção, tem um artigo 50 da Constituição, não lembro o número, se é o artigo 50, 51, alguma coisa assim, que ele é taxativo, assim, ele não cabe nem interpretação. Qualquer das comissões do Congresso podem convocar um ministro de Estado, do governo, e esses ministros devem comparecer sob pena de crime de responsabilidade. Pois é, o Dino
pregou na cara do Congresso 2 vezes e nada. Então, resumindo, o ministro da Educação vai se quiser. Vai se quiser. Não adianta, não sei para que mais que existe oposição no Brasil. Não tem mais sentido de ser. Qual a reação, qual a função da oposição no Brasil? Para quê? Para ficar fazendo convocaçãozinha e o cara vai se quiser? A lei no Brasil não é seguida mais. Não segue a regra, não segue a risca da lei mais. Então, fazer o quê, né? Bora lá, mais uma matéria para vocês. Matéria do Ceará Antenado. E como essa matéria é local, né? Trata-se da Assembleia Legislativa do Ceará. Vocês lembram que todos os deputados do PL tiveram uma ação cassando o mandato deles. Eles estão ainda lá porque ainda não transitou em julgado, mas tendo o trânsito em julgado, todos eles vão perder o mandato, tá? TRE Ceará nega embargos e deve concluir julgamento da cassação da chapa do PL na terça-feira, provavelmente amanhã. Os embargos de declaração apresentados por réus no processo da cassação de chapa de deputados estaduais do PL foram rejeitados por unanimidade no pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, nesta segunda-feira. Ainda devem ser julgadas a questão de outros réus e o Ministério Público, caso me perdi aqui. Caso o Ministério Público, com o caso, votando a pauta já na terça-feira. Lembrando que Carmelo Neto, que é um deputado excelente, Alcides Fernandes, Silvano Oliveira e Marta Gonçalves foram eleitos nessa chapa. Carmelo, inclusive, foi o deputado estadual mais votado do estado em 2022. Eu estou assustado, sinceramente, como que pode haver uma fragilidade tão grande do voto? Estou assustado com isso, sabe? Cassação de chapa, não, porque faltou ali uma cota feminina, faltou isso. Mas e a vontade do povo? O cara foi o deputado mais votado do Ceará, ele vai ser cassado por causa de, o partido teve uma falha aqui e outra falha ali. Vai lá, caça o partido. Mas o cara que foi eleito, abre prazo para ele e fala, olha, o partido vai perder, você vai ter que sair do partido porque o partido errou. Mas abre aí uma chapa nova aí, você vai ter que entrar em outro partido. Então assim, sabe? E outra coisa, a coincidência é tão grande que a lei só está servindo para caçar gente direito. O Deltan Dallagnol, Daniel Silveira, o PL do Ceará inteiro, deputado de Brusque, o prefeito de Brusque foi cassado, o Moro está na iminência, o Jorge Seife está na iminência. Agora me explica, quais deputados da esquerda estão na mira aí para serem cassados? Quais? Pode escrever, se você tem aí, pode escrever. Talvez eu estou desatualizado, aí eu mesmo vou me pedir desculpa aqui. Cara, é muito frágil o sistema, não pode ser assim. Precisa dar mais força à democracia e ao voto. O voto é a base da democracia. Então, temos que repensar essa situação. Eu venho alertando há tempos sobre isso. Vamos lá, falar de guerra. Tá vendo essas cenas aqui? Pois é. Não demorou muito para o governo de Israel apontar mais um crime de guerra do Hamas, tá? Que foi documentado, inclusive, na própria propaganda deles. Você tá vendo aí criminosos, terroristas do Hamas. Só tem um pequeno... atingindo aqui, usando armas, tá vendo? Só tem um pequeno detalhe que talvez a ONU deixou passar desapercebido, né? As roupas deles. Dá uma olhada se as roupas que eles estão utilizando são roupas de militares. São roupas de combatentes. Não. São roupas de civis. E essas imagens mostram esses terroristas vestindo roupas de civis para correr e se infiltrar no meio dos civis. Para caso eles sejam abatidos, a imprensa vai alegar que foram o quê? Civis inocentes, meras criaturas angelicais inocentes que foram injustamente defenestradas, foram injustamente vítimas de um genocídio sem precedentes. Pois é. E essa turminha tá aí, sem roupa de combatente. Isso é considerado um crime de guerra, porque eles fazem isso para se infiltrar entre os civis. E aí, o oponente leva chumbo, mas se reagir,
matou civis. Tá dando para ver a narrativa? O tanto que essa gente articula e o tanto que essa gente manipula a situação? É bem assim, né? Última matéria de hoje. Bora lá. De hoje não, desse editorial, hein? Vamos lá, matéria do Terra Brasil Notícias. Milei denuncia estrutura da esquerda brasileira na campanha argentina como jogo sujo e fake news. Lula está semeando medo na sociedade argentina. O que o Lula está falando? O Lula está espalhando uma fake news lá na Argentina, segundo denúncias do Milei, de que caso o Milei vença, o transporte público vai aumentar muito. Além de falar que Milei é maluco. Então, assim, o bom e velho trabalho, que até o Janones já declarou em um livro aí, das fake news para desestruturar o oponente, lembra disso? Depois eles dizem que fake news é coisa da direita, né? Engraçado isso. Pois é, mas acho que não tem coisa mais antidemocrática do que você mandar uma militância, uma verdadeira equipe para ir para outro país e interferir na campanha presidencial desse país. Não tem coisa mais antidemocrática do que isso. Eu acho que você violar a soberania é o povo que tem que escolher. É o povo que tem que escolher. Mas isso aí é uma medida já utilizada pela esquerda e não é de hoje. Esse é o Brasil, né? Esse é o Brasil que diz que foi pela democracia, mas não respeita nem a democracia do país vizinho. É realmente tenebroso, vexatório e vergonhoso, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado, tá? A gente volta com mais um editorial às 4 horas da tarde. Então não esquece, tá? A gente tem um compromisso aí às 4 horas. Eu volto aqui. Obrigado por ter acompanhado. Eu sempre falo para vocês que se tiver alguma divergência dos nossos pontos de vista, vai ser uma honra te ouvir. Eu não sou dono da verdade, pelo contrário, eu estou em constante evolução e aprendizado, tá? Então eu estou aprendendo sempre. Tem gente que critica aqui até meus erros de português. Eu quero ser o mais didático possível, mas do meu jeito. Para você ter noção, com vocês aqui eu falo igual eu falo com a minha família, com os meus parentes. É bom, é trem, é uai. Eu sou assim, para que eu vou mudar? Para que eu vou vir aqui e trazer um palavreado totalmente culto? Para que isso? Deixa isso para o dia que eu estiver no tribunal, deixa isso. Se eu fosse algum contratado de algum telejornal, não sou. Eu tô aqui porque eu acho bom, eu gosto de fazer o trem assim, eu uso o meu mineirês, o meu goianês, o meu paulistês aqui. É assim que eu gosto de fazer. Tá? Então, acho que a gente tem uma sintonia nisso. Né? Acho que a gente tem uma sintonia nisso. E assim, acho que a gente está falando a mesma língua. Tá? A mesma língua de pessoas indignadas com tudo isso que está acontecendo com o nosso Brasil e que acreditam que isso aqui pode ser uma democracia verdadeira, que acreditam que o nosso Brasil pode ser mais e melhor do que já é. Tá certo? Grande abraço, fica com Deus. Até o próximo editorial, a gente se vê por aí. Grande abraço.